Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente e eu venho trazer para vocês um pouquinho mais de material a respeito do nosso treinamento sobre a implantação do 5S, tá? Então a gente vai entrar agora na última aula do módulo 4, que são os principais ganhos com a implantação do senso de limpeza. Então nessa aula a gente vai falar sobre os principais ganhos da aplicação do seiso. Então a etapa do seiso é implementada após a etapa do seiton, então como a gente já vem comentando anteriormente. Seu objetivo é executar a limpeza nos mínimos detalhes, executar aquela limpeza detalhista, como a gente já vem comentando nos outros módulos, né, nas outras aulas desse módulo. Então, é uma limpeza mais minuciosa e é uma limpeza que vem trazendo também a parte de inspeção, né? Ela tem como resultado a localização de pontos de vazamentos, pontos de riscos aos funcionários, outros pontos geradores de sujeira, né? Você pode identificar até pontos de quebra dentro da própria carenagem da máquina, onde está passando sujeira e está prejudicando partes da máquina que não deveriam ser afetadas pela sujeira, por exemplo, né? Familiariza os operadores com as máquinas e uma vez que ao desmontá-los para limpeza faz parte dessa etapa. Então, o operador que conseguiu identificar lá partículas de correia, por exemplo, né, e avisou o pessoal da mecânica para trocar as correias, numa próxima vez que ele enxergar partículas de correia ou particulado de correias na máquina dele, ele já sabe o que está acontecendo, né? Porque a máquina dele vai estar limpa, então aquele particulado é recente. Então ele já vai avisar a manutenção que as correias vão romper, né? Então o operador ele começa a ficar mais familiarizado com a máquina, ele consegue identificar, por exemplo, que um vazamento de óleo é prejudicial à máquina, ele vai avisar a manutenção, ele começa a se comprometer mais com o funcionamento do equipamento, né? Então, a gente pode citar como principais vantagens da implementação do seiso. Mudanças de hábitos quanto à limpeza, sempre dando ao lixo o destino adequado. Então, a gente consegue implantar nos funcionários a cultura de limpeza e de descarte de material, né? Os funcionários desenvolvem o sentimento de dono do seu setor de trabalho. Então, as pessoas começam a ver os resultados do descarte, da organização, da limpeza e começam a se sentir responsáveis por aquelas metas alcançadas e começam a se sentir mais donos do local de trabalho, né? A cultura de coleta seletiva também é aprimorada porque ela faz parte dos 5S, né? Então a coleta seletiva, que é uma coisa que muita gente vem buscando nas empresas, ela acaba sendo aprimorada na implantação do senso de limpeza, né? Os arquivos e documentos obsoletos são identificados e descartados. Os documentos que ficam na área são atualizados. Então não se perde mais tempo procurando documentos na área e não se corre o risco de seguir procedimentos obsoletos dentro da área, né? Outra vantagem é que, como todos farão a limpeza, o último a utilizar algo deixará limpo para o próximo que irá utilizar, né? Se fomenta o sentimento de colaboração mútua, né? O seiso, além do senso de limpeza, é o senso de não sujar. Então essa cultura é disseminada no chão de fábrica. Então eu deixo organizado para mim ter o direito de receber organizado, eu deixo limpo para mim ter o direito de receber limpo. Isso começa a ser eu começo a colaborar, os outros colaborar comigo. Então isso é uma corrente, é um ciclo, né? Se aumenta a união do grupo, tendo dentro de um mesmo turno, quanto de um turno para o outro. Desculpa que eu não tinha entendido a minha própria observação, mas o que quer dizer isso? Que a gente começa dentro do próprio turno unir mais aquelas pessoas que trabalham junto e acaba se eliminando muitas vezes aquelas picuinhas que tem de um turno para o outro, né? Deixou bagunçado para mim, vou deixar para ti também e tal. O turno X não deixou bom, aí o Y também não vai deixar. Não, porque aí a partir do momento que todo mundo deixa limpo e organizado, tu não tem mais esse tipo de problema de um turno para o outro, tá? Uma equipe deixa limpo para ter o direito de receber limpo, tá? Entendimento das fontes de sujeiras, cantos e poeira, dando ações corretivas para tal, tá? Então, se identifica as fontes de sujeira e são traçadas ações para mitigação ou eliminação. Através da identificação dessas fontes, falhas nos equipamentos podem ser sanadas pela manutenção.
que é aquilo que a gente já vem comentando, né? Fontes de sujeira podem trazer riscos aos funcionários, assim como danos à saúde dos mesmos. E esse entendimento possibilita o surgimento de ideias de melhorias para o ambiente de trabalho. Então, até eu comento que essa vantagem vocês vão ver muito, né? Vocês já viram bastante e vão ver muito até o final do treinamento, que é esse aumento da percepção de oportunidades de melhoria. Isso tem bastante e quanto mais a gente trabalha os 5 sensos, mais a gente percebe isso. Bom, disponibilizar ferramentas e utensílios sempre no seu melhor estado. Isso é outra vantagem que a gente tem. Então, durante a limpeza, todos os utensílios e ferramentas são limpos, consequentemente são revisados. Então, tudo que tiver guardado vai estar limpo e vai estar no seu melhor estado, né? Com a limpeza, utensílios danificados são identificados e substituídos. Não se perde tempo para limpar ferramentas e utensílios antes do uso, uma vez que já são guardados limpos. Então, mais uma vantagem. Com ferramentas e utensílios limpos e organizados, se aumenta também o cuidado com o manuseio de ferramentas e equipamentos. Então começa a ter uma economia, porque a pessoa que estiver usando a ferramenta, ela vai ter o cuidado, ela não vai jogar em qualquer canto, né? O equipamento, ela vai ter cuidado para usar, para não romper o fio, para não estragar. Então começa a se ter mais zelo pelos recursos que se tem, né? Com o aumento do zelo, se reduz o custo com a reposição de ferramentas e equipamentos. O ambiente de trabalho sempre limpo e organizado, né? A disposição para trabalhar é maior. A companhia passa uma mensagem de valorização dos funcionários. Então, se eu propicio para o meu colaborador um ambiente limpo e organizado, porque eu me importo com ele, né? O ambiente organizado e limpo eleva a autoestima dos funcionários, né? O que motiva para buscar uma produtividade e excelência. Então, se eu estou com a minha autoestima em alta, eu estou com a minha motivação em alta, eu sempre busco dar o meu melhor, né? Falando em excelência, há uma atenção maior com a qualidade dos produtos fabricados, isso aumenta a competitividade da empresa. Então, a partir do momento que eu tenho meu funcionário mais motivado, mais aplicado, eu vou ter uma maior competitividade. Fica mais fácil definir responsáveis pelo setor. A definição de responsável por setor facilita o acompanhamento das melhorias e ratifica a importância do CEISO nas rotinas dos funcionários. A cobrança se torna mais efetiva por parte de todos, os gestores já não precisam mais cobrar as equipes, pois cada um se sente responsável pelo setor. As pessoas se sentem motivadas a limpar e manter limpo e começam a perceber cenários de riscos e trabalham prevenindo acidentes. Bom, pessoal, chegamos ao final da terceira aula e do módulo 4. Espero que tenha sido proveitoso até o momento. Agradeço a atenção de todos aí e um forte abraço, até a próxima.